Sejam todos muito bem-vindos a esse canal. Engenheiros, arquitetos, corretores e advogados, precisamos de vocês no mercado imobiliário. Sejam todos muito bem-vindos a esse canal que não é nada sem vocês. Eu estava com saudade. Uma semana sem ver vocês. Se você também está caindo aqui pela primeira vez, seja muito bem-vindo a essa série Desmistificando, Desvendando, Projeto de Prefeitura. Aqui nós vamos dominar essa bagaça. Se é a sua primeira vez, deixa eu te explicar o que esse louco aqui está planejando. Mané, mostra a linha aqui pra galera. Pois é, a Aline me abordou com esse questionamento, com essa dor. Ela é uma engenheira recém-formada, recém-saída da faculdade, é mãe solteira, tem 2 filhos, tem conta para pagar. Só que a faculdade, o ensino tradicional, não ensina como esse tipo de profissional deve atuar no campo de batalha. Como regularizar um imóvel. Como, de fato, resolver o problema de um cliente. Pensando nela, em várias outras pessoas aqui neste país, foi que eu decidi ensinar projeto de prefeitura, de cabo a rabo, de graça. De graça? Sim, de graça. Muitas metodologias por aí, ensina um pouquinho aqui, um pouquinho ali, você come um pouquinho daquela fonte, bebe um pouquinho daquela outra fonte, mas você fica com fome, você fica com sede, e aí você acaba sendo pressionado a comprar um curso. Não leva mal, eu também vendo cursos e mentorias, mas algumas dores falam mais alto, algumas dores precisam ser resolvidas de imediato. E a Aline, nesse momento, não tinha nem condições de pagar um curso ou uma mentoria. Portanto, Desmistificando o projeto de prefeitura visa dar à Aline e a quem se comprometer subsídios para nos próximos 60 dias você já está fazendo o seu primeiro projeto de prefeitura e faturando com o seu primeiro cliente. Se você ainda não viu as outras aulas, eu recomendo que você procure aqui no canal as aulas anteriores. Na primeira aula, é uma aula bastante introdutória, nós explicamos o que é um regularizador de imóveis, quais são os profissionais essenciais e auxiliares, quais profissionais podem e devem trabalhar com regularização de imóveis. Na aula número 2, nós explicamos o que é a primeira coisa que você precisa fazer quando você atende o seu cliente de regularização pela primeira vez, a análise legal. Na escritura do imóvel e na atuação da prefeitura, do poder público. Nessa segunda aula, já pegamos alguns temas um pouco mais, como eu direi, filosóficos. Como esse canal também visa tirar dúvidas de advogados com ênfase no direito imobiliário, ou seja, um ramo jurídico, algumas aulas vão trazer, sim, temas filosóficos, jurídicos, mais rebuscados. Por isso mesmo que nós, na segunda aula, vimos o que é a noção do Estado, o porquê da existência de um Estado regularizando a sua vida em sociedade. Porque, afinal de contas, se você deseja regularizar um imóvel, você vai estar interagindo com o Estado. A prefeitura representa o poder público. A prefeitura representa o Estado. E é esse Estado que vai vir regulamentar, fiscalizar o espaço urbano. Então, o regularizador de imóveis, ele está a todo momento interagindo com o Estado. Ele precisa entender o que é que a prefeitura entende por imóvel regular, ele precisa entender o que é que aquela prefeitura que ele vai atuar vai exigir dele a título de documentos, ele precisa entender como agir junto, em algumas regularizações, junto à Receita Federal, mais uma vez o Estado, ele precisa entender como é que ele vai se comportar e como ele vai atuar junto ao cartório, mais uma vez, representação estatal. Logo, algumas aulas vão trazer alguns temas filosóficos e jurídicos para complementar o seu ensino. Conhecimento nunca é demais. Conhecimento
é poder e olha que é mesmo, beleza? Então, recapitulando, quem não assistiu às 2 aulas anteriores, busca lá e vamos em frente. Antes de mais nada, nós tivemos algumas dúvidas de alguns participantes. Ah, Tiago, eu fiquei com dúvida na aula tal. Você pode falar aqui nos comentários que eu e a minha equipe responde. Mas eu recomendo fortemente, se você ainda não está no grupo do Telegram, acesse o grupo do Telegram, que lá também nós vamos tirar algumas dúvidas. Perfeito? Vamos a essas dúvidas. Esse nosso querido discípulo perguntou: a primeira análise legal que você fala, ela tem que ser obrigatoriamente na certidão de matrícula ou pode ser diretamente na escritura? Meu jovem Padawan ou meu querido futuro regzinho, regularizadorzinho de imóveis. De uma certa forma é a mesma coisa. Por que que eu gosto de fazer essa distinção? Que é certidão de inteiro teor. Lá no grupo do Telegram, a gente já botou lá um PDF que destrincha isso daí. Na segunda aula eu deixo bem claro que certidão de inteiro teor é um documento que você precisa dominar essa análise, certo? Mas a certidão de inteiro teor, ela é um retrato fiel da escritura. Só que às vezes isso gera um tipo de confusão. Veja bem, isso aqui é uma escritura. Cada estado vai ter um formato diferente, vai ter um encadernamento diferente. Aqui no meu estado, no estado de Sergipe, essa é a minha escritura, perfeito? Só que às vezes você pode ser procurado por um cliente, vou dar um exemplo aqui, que adquiriu um determinado lote urbanizado há 15 anos atrás, e ele vai apresentar para você aquela escritura encadernadazinha que ele recebeu há 15 anos atrás. Onde é que está o problema nisso? A vida em sociedade é dinâmica. O direito ele é dinâmico. Tudo muda a todo tempo. Você não sabe com quem você vai estar lidando. Em 15 anos, esse cara pode ter sido processado, pode ter alguma ação de execução em andamento, esse terreno ele já pode ter perdido. E aquela escritura antiga, se você abrir, você não vai conseguir identificar essas coisas. Sabendo disso, o próprio poder público, tanto cartório quanto prefeituras, exigem, em sua esmagadora maioria, a apresentação da certidão de matrícula, ou TO, atualizada. Porque na certidão, sim, você vai ter condições de identificar se existe, no decurso desses 15 anos, desse exemplo que eu estou te dando, se existe alguma coisa que mudou. Existe alguma ação legal, aquele terreno realmente ainda pertence a essa pessoa que está lhe procurando, não existe nenhuma ação jurídica, alguma execução em andamento. Se você olhar para o documento antigo de 15 anos atrás, você não vai saber. Mas, quando você pega a certidão de matrícula atualizada, porque ela tem um prazo de, guarda esse prazo, 30 dias. Quando você pega esse documento atualizadozinho, você vai, ter condições de identificar se existe algum impeditivo para essa regularização. A próxima dúvida, e é por isso o grupo do Telegram é mais dinâmico, foi o áudio de um dos inscritos do nosso grupo do Telegram. Vamos ouvir? Ei, Tiago, boa tarde, tudo bem? Eu estou assistindo a aula 2 aqui e estou olhando aqui a análise da prefeitura planta baixa. No caso, na figura aqui, também é obrigatório colocar a vaga de garagem ou não? Veja bem, meu pequeno bambino, garagem não é um item considerado pelo poder público como essencial nesse tipo de projeto. O que foi que eu expliquei na aula passada? A prefeitura vai exigir no seu projeto habitacional alguns critérios que ela considera como critérios mínimos de habitabilidade. Um quarto, cozinha, banheiro,
área de serviço. Para ficar claro, faça uma relação. Cada item desse que é exigido pelo poder público está sendo exigido porque o poder público, na sua visão de agente fiscalizador, está entendendo que cada item desse vai vir a satisfazer um tipo de necessidade do futuro morador. O que eu quero dizer com isso? Sem garagem você vive, mas você não vive sem um ambiente que propicie o seu descanso para você dormir com o conforto que você merece. Por isso que vai se ter um quarto. Sem garagem você vive, mas você não vive sem um ambiente que possibilite a sua alimentação de forma adequada, e é por isso que você vai ter uma cozinha. Sem garagem você vive, mas não vive bem sem um local para que você possa fazer as suas necessidades fisiológicas, e é por isso que teremos um banheiro. Sem garagem você vive, mas sem um espaço para lavar roupa, utensílios, na área de serviço você não vive. Então perceba que os itens que são exigidos, os itens que são denominados como itens mínimos de habitabilidade, existem porque satisfazem algum tipo de necessidade premente da vida humana. E a garagem? Pô, Thiago, e como é que eu vou guardar o carrão? Beleza, só que o carrão já é considerado como supérfluo. Perceba, a gente percebe hoje, a nível de Brasil, que a maioria dos projetos classe média, média alta, alto padrão, todos vêm com garagem. E é por isso que nos causa estranheza não considerar a garagem como essencial. E só visualizamos mais a ausência da garagem nos projetos compactos ou de baixo padrão. Mas uma boa parte da literatura urbanística considera a garagem como supérfluo. E é por isso que boa parte dos municípios pode muito bem aprovar um projeto de prefeitura mais simples, dentro do Casa Verde e Amarelo, sem a garagem, ou sem a garagem coberta. Perfeito? Então, respondendo a sua pergunta, nós defendemos o posicionamento de que, pela nossa experiência, garagem é supérfluo nesse tipo de projeto. A próxima dúvida do próximo jovem discípulo é se essa análise legal no primeiro encontro ela é realmente indispensável. Meu querido, meu jovem Padawan, veja bem, eu falo Padawan porque eu sou fã. Vocês sabem de que filme eu estou falando, né? Mas eu vou mudar. Meu pequeno discípulo, veja bem, eu sei o que é isso. Isso se chama ansiedade. Olha, pode não parecer, mas eu sou uma pessoa ansiosa. Às vezes me dá um nervosismo, uma suadeira, o coração fica, batendo, e aí eu aprendi um exercício. Vou dividir esse exercício com você aqui agora. É assim, olha. Você vai fazer 3 vezes. Ar para dentro, ar para fora. Respira. Respira. 3 vezes. Depois da 3ª vez, você já vai começar a ficar maravilhado, relaxado, ou se não tonto, porque às vezes dá uma escuridão assim que falta ar na cabeça, mas não importa. Relaxa, segura a periquita, acalma o fogo da panela. Por quê? Não adianta você ir com muita sede ao pote, querer fechar o contrato logo, para pegar logo o dinheiro desse cliente, botar a mão na massa, se você não tem a absoluta certeza que esse imóvel realmente pode ser regularizado. Não vale a pena, se você é engenheiro, arquiteto, profissional essencial, começar essa regularização e algo vai dar errado. Você começa a fazer o projeto e algo vai dar errado. Você não analisou a escritura e tem uma ação de execução em andamento e esse terreno vai sair da mão do nosso cliente. Não adianta. Segura a ansiedade. Análise legal no primeiro encontro já é fundamental. Você vai solicitar toda aquela documentação que eu falo na aula 2 para o cliente, documentação pessoal e a documentação do imóvel.
e vai fazer a sua análise legal. Isso vai evitar futuras dores de cabeça. O próximo passo é exatamente a aula de hoje, dando início ao projeto de prefeitura. E qual seria, portanto, a próxima etapa? Vai, Tiago, mostra para eles qual é a próxima etapa. A próxima etapa vai exigir o seu comprometimento, porque muitos profissionais não fazem essa etapa. Eles se atêm apenas a analisar a certidão do inteiro teor e pronto. Tá chovendo, mas eu tô aqui. Por quê? Porque eu tô comprometido. Eu tenho meus prazos para cumprir. E a próxima etapa é você pegar a sua trena e vir até o local do lote. Você precisa verificar a quadra, o lote em si mesmo e o mais importante, as medidas, se elas estão batendo. Você fez a análise legal da escritura da certidão do inteiro teor. Ali você tem um documento oficial do Estado. No banco de dados do Estado, as medidas são aquelas. Mas aquela produção daquele documento foi feita por mãos humanas. E se tiver cometido algum erro, você precisa vir logo até o lote, faça chuva ou faça sol, que aqui está chovendo, e você vai pegar a sua trena e você vai confirmar se as medidas estão corretas. E aí, uma coisa pode acontecer que eu vou lhe contar no próximo vídeo. É isso mesmo, vistoria do imóvel, que no nosso exemplo é vistoria do lote urbanizado. É ir até o local. Pegue a sua trena e vai até o local. Você vai precisar tirar aquelas medidas. Por quê? Se você está seguindo a nossa metodologia, se você está seguindo o nosso passo a passo, quando você pegou aquela certidão de inteiro teor atualizada, lá você vai ver que o imóvel, o lote urbanizado, ele está descrito, que ele vai possuir as suas medidas de largura e comprimento. Só que toda escritura, ela tem uma dupla faceta. Ela vai ter fé pública, você vai acreditar que aquele documento é verdadeiro, porque ele está sendo emitido por um órgão que vai ter a fé pública, que é o cartório, mas isso não vai apagar o fato de que ele é uma produção humana. Ele foi feito por mãos humanas e pode sim, muito bem, existir um erro ali naquela escritura, naquela certidão de inteiro teor. E você, reguezinho, profissional competentíssimo que é, você vai se certificar se você não estará apenas passando esse erro adiante. O que é muito comum, mais comum do que você imagina acontecer. Suponhamos que você recebe uma certidão de inteiro teor, uma escritura, e você faz análise e lá conta 7 por 20. E aí, quando você vai até o local, com a sua trena potentíssima e tira as medidas, você percebe que a medida real é 6,5 por 20. Veja, Joãozinho, nosso querido cliente, que foi até você para que você possa fazer essa regularização, esse acompanhamento da futura caverninha dele, da construção da futura casa dele, ele chega com uma noção e você, profissional competente que é, acaba descobrindo que ele tem um problema que nem ele sabia que existia. Erro na matrícula. A metragem está errada. E aí você já vai o quê? Apresentar a solução, que vai ser uma retificação dessas medidas. Nós não vamos falar sobre isso aqui agora, mas garanto, vamos ter muito material produzido nesse canal sobre todas as modalidades de regularização, mas quando isso acontece, você acaba de mostrar que tem algo a mais a fazer, mostra que você é competente, que você faz seu dever de casa e que você vai ganhar a mais por isso. Olha, mas aqui eu chamo a atenção para uma situação. O que tem de engenheiro e arquiteto? Chega com as minhas barbas. Hoje eu... Ela disse, sua barba é toda furada do lado. Não, mulher, porque quando eu fico nervosa, eu fico coçando assim do lado. Aí não nasce nunca. O que tem de engenheiro, o que tem de arquiteto, que por preguiça se contenta, pega ali a certidão de inteiro teor, a escritura só ali, ó, e faz com base só naquele documento. Na maioria das vezes ele pode dar sorte, dar tudo certo, mas eu já vi casos de que o profissional, pelo simples fato de não criar essa disponibilidade de ir até o lote, de fazer aquela análise, ele acaba quebrando a cara. Lembre,
engenheiro e arquiteto, precisa emitir a chamada nota de responsabilidade, ou seja, vai emitir a RT, no caso do engenheiro, ou RRT, no caso de arquiteto. Você se vincula enquanto profissional, você vai ter responsabilidade civil sobre esses projetos. E alguns erros podem repercutir em você. Nós vamos abrir espaço para falar só sobre a questão da responsabilidade civil. Mas aqui vai mais um apelo. Na nossa metodologia, nós incentivamos aos reguezinhos, os regularizadores, a irem até o local e fazer a vistoria do imóvel. Essa vistoria ela é chamada também por algumas metodologias de análise inicial de viabilidade de regularização, onde você vai fazer o levantamento de medidas. Perfeito? Via de regra, quais são os levantamentos de medidas que você, enquanto profissional de regularização imobiliária, vai poder se deparar na sua atuação, no seu dia a dia? São elas: o levantamento arquitetônico, que pode ser completo ou simplificado, que é o caso em questão. Você também pode se deparar com o levantamento de reforma. Ora, por isso que eu digo, esse nicho ele tem inúmeras possibilidades para você atuar. É só saber onde buscar. A reforma legal, ela precisa também passar pela prefeitura. E você precisa fazer um levantamento, só que o levantamento de reforma, ele acaba exigindo, em alguns casos, o levantamento da situação elétrica, se tem ar-condicionado, da estrutura como um todo. Perfeito? Você ainda vai ter levantamento de acessibilidade. Como assim? Alguns imóveis comerciais que precisam ser regularizados, eles precisam atender o quesito da acessibilidade e isso é exigido por muitas das prefeituras. E também do CB. Quem sabe aí o que é CB? Corpo de Bombeiros. E também são outras modalidades aí sobre regularização que nós também vamos falar sobre isso, certo? Perfeito. Poxa, Tiago, entendi. Primeira aula, então, eu já sei os profissionais que podem trabalhar com regularização, já me identifiquei, engenheiro, arquiteto, pronto, perfeito. Você, futuramente, Tiago, vai me dar uns toquezinhos a mais aí como prospectar clientes, beleza? Mas eu já prospectei o primeiro cliente, nosso amigo Joãozinho. Sentei, trouxe ele aqui no meu escritório, ofereci uma aguinha, ofereci um cafezinho, fiz aquele atendimento humanizado. Joãozinho tá falando bem de mim. Pense num caba bom, vai resolver tudo pra mim. Eu ainda tô aqui sentado no ar-condicionado, tomando cafezinho. O menino é bom, viu? Eu já quero até lhe pagar sua comissão. Chegue, quanto é que é? Quanto é que é? Quanto é que é? Você solicitou a documentação pessoal dele, a certidão do inteiro teor também já está na sua mão atualizada. Você já identificou se está tudo certo, de quem é a posse, de quem é a propriedade, se não tem nada atrapalhando. E agora, então, tudo quase certo. Antes de fazer o projeto, eu preciso ir no local. Porque eu preciso confirmar se aquilo que está na escritura está batendo com a realidade do imóvel. Se as medidas estão batendo. Porque a próxima peça, a peça inicial do dossiê de projeto de prefeitura, o memorial descritivo, eu vou precisar dessas informações. E é isso mesmo. Vamos começar agora a análise do que seria o memorial descritivo. Antes de mais nada, vamos chamar a atenção para algumas peculiaridades. Em vários vídeos eu sempre falo, olha, muita atenção com a prefeitura que você está trabalhando. O Brasil são mais de 5.500 municípios, são mais de 5.500 opiniões, pontos de vista, formas de atuar. Alguma prefeitura pode pedir uma determinada informação que outra prefeitura não vai pedir e vice-versa. O exemplo de hoje, o exemplo dessa série, ela tem características gerais que vão auxiliar você em qualquer lugar do Brasil. Mas, a depender da prefeitura que você está atuando, pode surgir um ponto ou outro.
É como se eu tivesse aquele dando tipo 90% da resposta, mas na sua prefeitura pode ter alguma exigência, algum documento, algum formato diferente que vai exigir 10% de você ir para o campo de batalha e pesquisar. Eu não canso de repetir, aqui no canal tem 3 habilidades essenciais para quem trabalha com regularização de imóveis. E a habilidade pesquisa está lá. Você precisa pesquisar. Não só pesquisar os dispositivos legais, porque eu digo e repito, quem domina a lei domina o mercado, e ainda mais nesse mercado. Beleza? E pesquisa. Você precisa pesquisar a visão da prefeitura. Quais são os dispositivos legais aplicáveis por ela e o que ela entende por imóvel regular. Isso é importantíssimo. Então vamos seguir a sequência. Vamos começar agora com o projeto de prefeitura. Olha, gente, esse aqui é o projeto de prefeitura. Quando a gente começou a ministrar cursos, a falar sobre esse rapazinho aqui, muitas pessoas ficavam assim, que bicho é esse? Com medo, nervosos, tremendo, suando mais que pano de cuscuz. Então, na nossa metodologia do RIS, regularização de imóvel simplificada, nós criamos um apelidozinho para esse rapaz. Nós não chamamos ele mais de projeto de prefeitura. Nós chamamos ele simplesmente de Pepezinho. Pepezinho. Brincadeiras à parte, aquilo que você visualiza é aquilo que você tem na sua vida. Não encare projeto de prefeitura como se fosse um desafio intransponível. Já disse e repito, com esses olhos que a terra há de comer, já visualizei milhares de situações, de pessoas, de profissionais menos capacitados que você, menos preparados com você, com menos idade, com mais idade, com menos recurso, com mais recurso, se dedicarem a entender um método, a visualizar um caminho e a dominarem o projeto de prefeitura, Pepezinho, essa bagaça, de tal forma que você precisa visualizar o projeto de prefeitura como uma ferramenta que você vai dominar, que você vai masterizar. Essa ferramenta vai propiciar aumento de lucro, possibilidades de ganhos que você nunca tinha imaginado antes, possibilidade de alavancar a sua carreira. Projeto de prefeitura, a partir de agora, na sua mente, deixa de ser um bicho de 7 cabeças, deixa de ser o seu inimigo e passa a ser o seu maior aliado. Primeira peça, memorial descritivo. Mas o que seria, afinal, esse bicho memorial descritivo? As palavras já meio que dão a resposta. Vamos considerar a palavra memorial como sinônimo de documento e descritivo como algo que se é descrito. Vamos agora mostrar um modelo de memorial descritivo que nós aplicamos nesse tipo de projeto. Item por item, vamos demonstrar aqui para vocês como preencher, o porquê do preenchimento e ao final também vamos disponibilizar em PDF o modelo. Aí a galera adora. Professor, libera o PDFzinho, libera o modelo pra gente imprimir, é bom demais. Aí depois é só Ctrl+C, Ctrl+V. Aí a galera do PDFzinho adora, mas a gente está aqui para ajudar vocês também. Vamos começar a conhecer esse rapaz, o memorial descritivo. Item 1. Objetivo. O presente memorial tem por objetivo descrever, de forma sucinta, as características do imóvel. Até aí é claro, memorial, documento que descreve. Só que, para mim, a importância do memorial descritivo vai além do que você, engenheiro ou arquiteto, simplesmente transcrever as características do lote em um papel. Veja, o que nós estamos fazendo aqui, certo? O que o engenheiro vai fazer nesse projeto de prefeitura
na minha opinião, e lá vai agora eu mais uma vez na divagação filosófica, seu engenheiro, seu arquiteto, o senhor dentro da sua atuação, e é por isso que o senhor vai ter responsabilidade civil nessa mesma atuação. O senhor está sendo uma ferramenta utilizada pelo Estado juiz para produzir um documento oficial. O seu memorial descritivo é que lá na frente, depois que ele passar pela prefeitura, depois que ele passar pela Receita Federal, depois que ele passar pelo cartório, ao chegar no cartório, ele vai alimentar a escritura do imóvel. Então, o engenheiro e o arquiteto é aquela mão humana, técnica, preparada, qualificada, que estuda, que está aqui no regzinho para atuar de forma correta, mas que vai fazer ali a futura escritura do imóvel. Eis então a importância de você ir no local e fazer a vistoria. Eis a importância de você ir no local e verificar se as medidas estão corretas. E eis a razão de ser que você tem a sua responsabilidade ao fazer esse documento, porque ao digitar o memorial descritivo, ao colocar ali as características daquele lote, você está ajudando a produzir a futura escritura da futura casa do cliente. Você está começando a confeccionar a escritura. Está dando para entender a importância desse serviço? Vamos para o próximo item. Caracterização do terreno, item 2. Localização. O terreno medindo 6,5 por 20 situa-se no loteamento. O exemplo que nós estamos colocando aqui hoje, nesse projeto de prefeitura, é de uma casa térrea em loteamento urbanizado, um loteamento residencial legal, não é clandestino, tudo legal, beleza? O terreno medindo 6,5 por 20 situa-se no loteamento tal, terceira etapa, bairro tal, rua tal, número tal, quadra M, lote 10, cidade tal, estado tal. Puxa para cá, mané. Veja, nesse item você está vendo a importância de, quando você vai lá no local, você fazer a sua vistoria, você identificar o nome da rua, você ver se a quadra e o lote estão batendo, certo? O que é que nós fazemos aqui? Os loteamentos legais, eles vão ter algum responsável, alguma incorporadora. Então, eu tento buscar a planta original daquele loteamento direto na incorporadora, mas, na ausência, você também pode identificar a planta original daquele loteamento na prefeitura, porque é legal, vai ter que estar na prefeitura, ou no cartório. É importante, aqui nós temos todos os loteamentos mapeados que nós atuamos, e nós temos essa planta original. Então, eu vou com a planta original, a gente vai até o local, a gente identifica se o endereço está batendo, se a quadra e o lote está batendo. Veja como é importantíssimo, oh meu Deus do céu, importantíssimo. Se tivesse como, aqui agora, em passe de mágica, botar na sua cabeça que está aí do outro lado, vai fazer essa vistoria, pelo amor de Deus. Não fica com preguicinha dentro do escritório sem querer ir. Você já pensou no BO, no problema, se você faz um projeto no lote de outra pessoa e aí, de repente, seu cliente mal orientado vai construir uma casa no terreno de outra pessoa? Eu já vi isso acontecer. E vai acabar na justiça, é caso de polícia e por aí vai. É de suma importância essa vistoria inicial. Aluno meu, pega no pé, foi fazer a vistoria, vai fazer a vistoria. Pelo amor de Deus, não mata papai de vergonha. Vai fazer a vistoria. E nesse item 2, que você tem que especificar bem o endereço, a quadra e o lote, não é apenas a qualificação do imóvel, não. É de fundamental importância para se evitar o cometimento de equívocos como esse, em que os profissionais da construção civil que forem executar a obra, não irem executar a obra no terreno de outra pessoa.
no terreno errado, no terreno equivocado. Beleza? Vamos para o próximo item do memorial descritivo. 2.2. Caracterização ainda do terreno é o proprietário Joãozinho escrito no CPF, tal, TTT. Lembra que quando eu falei que quando você está conversando com o Joãozinho pela primeira vez, você também tem que pedir os documentos dele, você tem que casar uma coisa com a outra. Você vai ver o RG, o CPF de Joãozinho, você vai verificar na escritura se está batendo uma coisa com a outra. Olha aí de novo, o memorial descritivo é o começo da futura escritura do imóvel. Isso aí precisa estar batendo, perfeito? Isso precisa estar batendo. Nesse exemplo que a gente está dando, esse Joãozinho imaginário, ele é o dono do terreno e a obra vai ser no nome dele. É como se ele fosse buscar um financiamento apenas da obra. Só que às vezes você pode estar com o Joãozinho com o terreno de outra pessoa. E Joãozinho está ali intermediando porque, é o seguinte, eu vou fazer a aquisição de terreno e construção. Eu vou comprar o terreno a Paulo, por exemplo. Mas o Joãozinho vai ter que trazer a documentação do vendedor também, certo? São muitos exemplos, são muitas possibilidades. Então, aos poucos, nós vamos aqui abordando cada item. O importante é você se cadastrar no canal e ficar acompanhando cada uma dessas novidades, que aí você não vai perder o rumo. Vamos para o próximo item. Descrição e caracterização do imóvel. O empreendimento em questão trata-se de um imóvel residencial térreo que tem os seguintes cômodos. Uma garagem, não é essencial, viu, galera? Lembre da explicação anterior. Mas ela está aqui porque se trata de um projeto Casa Verde e Amarelo classe média. Uma sala de estar, uma cozinha essencial, 3 quartos, pelo menos um quarto é essencial, sendo um suíte, um banheiro social, circulação, área de ventilação, área de serviço, além de recuo frontal e áreas descobertas e livres. Qual o próximo passo aí do município? O município vai analisar se todos esses critérios mínimos de habitabilidade estão presentes, que nós discutimos na aula passada. E aqui eu já começo a trazer outros itens, outros elementos que o município vai observar nos quantitativos de área construída, área livre, que eu vou falar no próximo item. Mas o importante é observar que os itens, os critérios mínimos para dizer, não, essa casa, ela realmente está preparada para receber um ser humano. Para receber um ser humano, tem que estar presente, certo? Toda prefeitura vai ter que olhar isso daí. E você já tem que ficar atento, já tem que estar atenado com o que ela exige e já vai apresentar um projeto correspondendo a essas expectativas. Vamos adiante agora. Áreas do imóvel. Nesse exemplo aqui, na próxima aula eu apresento a planta desse imóvel. Área do terreno, 130 metros quadrados. Área construída, 100,14 metros quadrados. Área útil, 88,49, área livre, 29,86, taxa de ocupação, 77,03%, coeficiente de aproveitamento, 0,77 e taxa de permeabilidade, 5,30%. Aqui eu já vou ter que segurar o freio de mão e falar sobre esses 3 itens que a gente pode estar recebendo algum novato que eles nunca ouviram falar do que seria cada um desses itens. O primeiro deles seria a taxa de ocupação. Nossa, que bicho é esse? Além de explicar, vamos mostrar imagens, porque nós somos predominantemente visuais e eu acredito que uma boa imagem diz mais do que 1000 palavras. Vamos lá. Taxa de ocupação é a relação percentual entre a projeção da edificação e a área do terreno, ou seja, ela representa a proporção do terreno sobre a qual há edificação. Pode ser entendida como a sombra
que a edificação projetaria no chão, caso o sol estivesse perfeitamente a pino. Então, nessa imagem, fica fácil de você entender. É como se você pegasse a casa e você desse uma levantadazinha nela e essa sombra, que é chamada área de projeção. Essa taxa de ocupação você vai encontrar nessa relação. A sombra, que é a área de projeção, é a áreazinha laranja e o resto, nesse azul mais escuro, é a área do terreno. Esse coeficiente, então, você pega a área de projeção e divide pela área do terreno, é uma projeção. Aí sim, você teria a taxa de ocupação. A taxa de ocupação, ela também é, de certa forma, calculada e fiscalizada pelo município. Tentar construir uma cidade onde a urbanização esteja ordenada, evitar que o espaço urbano ele comece a ser construído de forma desorganizada, é, sem dúvida alguma, uma preocupação do município. A taxa de ocupação ela ajuda, de certa forma, a trazer essa noção de equilíbrio para a municipalidade. Vamos agora analisar o próximo item. Coeficiente de aproveitamento. O coeficiente ou índice de aproveitamento é a relação entre a área total construída em um terreno e a área desse mesmo terreno. Para ficar bem fácil de você entender, eu preferi esse desenhozinho aí. Veja, imagine que essas imagens em azul seriam andares de um prédio. O coeficiente de aproveitamento, então, você iria fazer o quê? Você iria somar a área total da edificação, ou seja, a área de cada pavimento, primeiro andar, segundo andar, terceiro andar, quarto andar, quinto andar, e você vai fazer a mesma relação sobre o terreno. E você alcançaria isso daí com facilidade. Veja bem, isso aí é uma relação que geralmente o engenheiro arquiteto vai ter que fazer essa consideração, esse cálculo, essa análise. O que a gente não pode perder aqui, o rumo, a noção, a visão, é que o município analisa esses coeficientes, buscando sempre manter a questão da organização do espaço urbano e da construção desse mesmo espaço urbano com equilíbrio e evitando algumas dores de cabeça, como o que você vai ver nessa foto agora. É comum em várias cidades brasileiras o fenômeno das enchentes. E toda vez que a gente se depara com enchente, as famílias que sofrem, elas fazem aquela reclamação. Olha como é que está essa cidade, a prefeitura não se preocupa. E, de certa forma, às vezes, essas famílias têm razão. Um bueiro que não é feito manutenção, ele pode prejudicar bastante o espaço urbano e ser um maximizador das questões das enchentes. Mas existe um outro fator que o município se preocupa, que auxilia em evitar a questão das enchentes. Um espaço urbanístico devidamente planejado, equilibrado, deve levar em consideração a chamada taxa de permeabilidade. A taxa de permeabilidade corresponde ao percentual do lote que deve ser livre de edificação para permitir o escoamento da água através do solo. Geralmente, esse espaço é destinado a jardins, plantio de árvore ou revestimentos permeáveis como pisos e drenagens. Nessa próxima foto você vai entender o que isso quer dizer. Perceba então que essa última taxa, quando ela é bem observada, quando ela está bem colocada ali no seu projeto, ela ajuda no período de chuva para evitar o acúmulo desnecessário de água e evitar dores de cabeça futura. Perceba então a todo momento que as exigências oriundas do Estado, as exigências oriundas da Prefeitura, elas possuem esse fito de zelar pelo espaço urbano e zelar pela qualidade de vida. No Brasil isso nem sempre dá certo. Beleza, mas um erro não está aqui para justificar o outro. Não é porque existem muitas coisas erradas, muitos não acertos, que você, como profissional, você não vai se desviar e não vai querer fazer o que é certo, o que é correto. Muito pelo contrário. Todo reguezinho está aqui para cumprir a lei
e seguir a cartilha, seguir um método, seguir um passo a passo. No quinto item, nós utilizamos para falar sobre as medidas e confrontantes. Nordeste, frente, limita-se com a rua tal, medindo 6,50, né, 6,5. Sudoeste, fundos, limita-se com o lote número 37, medindo 6,5. Sudeste, limita-se com o lote 09, medindo 20 metros. E Noroeste, limita-se com o lote 11, medindo também 20 metros. Esse item também está auxiliando a descrição do lote. Perceba que lá em cima você vai chegar com a rua, a quadra, o lote. E nesse quinto item você está ali descrevendo os confrontantes. Essa descrição por intermédio de palavras auxilia também você na hora da construção do seu projeto, na hora da confecção da planta baixa. E isso a gente vai ver mais lá na frente. Você está descrevendo qual é a metragem dos confrontantes da frente, do fundo, qual é a metragem dos lotes que estão confrontando nas laterais. Perceba então que por intermédio de palavras, nesse nosso exemplo, o lote está muito bem feito, desenhado, tudo no seu devido lugar. Vamos finalizar? Por fim, nós temos as especificações técnicas. Eu vou ler aqui para vocês. Nas próximas aulas, à medida que os projetos forem sendo apresentados, vocês vão entender. Estrutura de alvenaria utilizando o bloco cerâmico padrão com fundação em alvenaria de pedra argamassada. Cintas, pilares e vigas em concreto armado. Cobertura com madeiramento, maçaranduba e telhamento com telha cerâmica. Esquadrilhas externas serão de vidro temperado e deverão obedecer às dimensões conforme escrito em projeto. Esquadrilhas internas serão de madeira semi-ocas e deverão possuir moldura e alisários de madeira em buia. Dimensões também expressas em projeto. Revestimento externo será aplicado revestimento cerâmico, como também texturas com massa acrílica e pintura. Revestimento interno, em áreas molhadas, serão aplicados revestimentos cerâmicos para as áreas secas, pintura comum. O piso deverá ser revestimento cerâmico. O rodapé segue o padrão do revestimento cerâmico e soleiras em granito. Teto todo revestido em gesso. Joãozinho assina de um lado e o reguezinho, que nesse caso é um arquiteto, assina do outro. Como você pode ver, está aí então a descrição no memorial descritivo da futura caverninha do Joãozinho, da futura casa do Joãozinho. E a importância, espero que tenha ficado claro, a importância do memorial descritivo na construção desse futuro projeto. Pois muito bem, espero que depois dessa aula destrinchando o memorial descritivo, ele tenha ficado muito claro para você. Mas você está escutando? Tá escutando, mané? É ele. O bichinho. O bichinho número 1. Inimigo de qualquer reguezinho. Inimigo de qualquer engenheiro. Qualquer arquiteto. Qualquer advogado. Qualquer profissional. Sabe que inimigo é esse? O inimigo da procrastinação. Da preguiça. Bateu aquela preguicinha agora? Bateu? Bota ela para correr. Você realmente está empenhado com esse projeto? Você realmente quer fazer a diferença na sua vida? Você realmente quer, no prazo de 60 dias, estar atendendo o seu primeiro cliente? Você quer fazer disso daqui regularização imobiliária, o seu novo projeto de vida? Regularização imobiliária, sua nova fonte de renda? Você quer alçar um novo patamar? Então cuidado com esse bichinho, a procrastinação. E não tem nada errado não, eu procrastino, você procrastina, Mané procrastina, nós procrastinaremos. Somos seres humanos. O que a gente não pode deixar é esse bichinho vencer todos os dias. Se comprometa.
Já são 3 aulas. Estude as aulas, os materiais. Vamos firmes. Entra no grupo do Telegram. É isso que eu quero dizer. Mais uma vez, na vida a gente precisa ter mentores. Mais uma vez. Essa é a mensagem final. Já vou terminar. Um dos meus mentores, o que ele fala sempre para mim. O que ganha jogo não é talento, é comprometimento. Vamos em frente. Comprometa-se, estude, pergunte, vamos construir conhecimento. E, mais uma vez, se olhe no espelho, porque aí você vai ver um único responsável pelo seu sucesso, que é você. Valeu!